Meio-dia e 7 minutos, para quem está conosco na TV, um intervalo, mas a gente segue pelo YouTube para falar sobre a manchete principal do UOL neste momento. Tem a ver com Copa do Mundo, tem a ver com guerra e o Irã. O ministro do Irã diz que o país não tem condições de jogar a Copa do Mundo. O torneio terá como um dos países sede os Estados Unidos, que está em guerra com o Irã neste momento. E aí, justamente a notícia que chega agora é de que o Irã não vai para a Copa do Mundo. O ministro do Esporte do Irã disse que o país não vai disputar a Copa do Mundo de 2026 por conta da guerra com os Estados Unidos e Israel. O Mundial será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Por enquanto, o Irã não formalizou a FIFA, que está fora da Copa. Enquanto isso, a entidade segue contando com o país no torneio. Mas o anúncio feito hoje foi esse. Abre aspas, desde que esse governo corrupto assassinou o nosso líder, não temos condições de participar da Copa do Mundo. Em vista das medidas maliciosas tomadas contra o Irã, 2 guerras foram forçadas a nós dentro de 8 ou 9 meses e milhares do nosso povo foram mortos. Portanto, definitivamente não temos possibilidade de participar dessa maneira da Copa do Mundo. O presidente da FIFA diz que Trump garantiu que o Irã é bem-vindo nos Estados Unidos para a Copa do Mundo e contou, inclusive, que encontrou com Donald Trump para discutir o andamento dos preparativos para a Copa. E o presidente da FIFA disse que recebeu garantias de que a seleção do Irã poderia participar, poderia entrar nos Estados Unidos, que seria bem-vinda para participar da Copa do Mundo. Mesmo assim, o Ministério de Esporte do Irã disse que não vai participar, porque não tem condições de participar em meio a esta guerra. Os 3 jogos do Irã na fase de grupos estão marcados para acontecer nos Estados Unidos. O primeiro contra a Nova Zelândia, Bélgica e depois contra o Egito. Para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a gente segue falando sobre isso, inclusive com a repercussão já também com a Mariana Sanches. Vamos lá, Mari, já está aí, o Irã diz isso, pelo jeito decidido, ainda não foi comunicado oficialmente à FIFA, a FIFA ainda não comunicou isso. Trump dizia que o Irã era bem-vindo, mas em meio a uma guerra eles acharam que não é possível ir. Pois é, Fabiola, no dia 28, os Estados Unidos lançam, então, essa operação militar chamada de Fúria Épica contra o Irã. Faltava apenas 107 dias para que o Irã estreasse na Copa do Mundo, justamente em Los Angeles, na Califórnia. E, bom, naquela altura já se questionava, afinal de contas, qual seria a condição de que um jogo envolvendo o Irã em território americano fosse capaz de acontecer, né, Fabiola? A gente sabe que o esporte tem condições, às vezes, de interromper conflitos, de alterar cenários muito ruins, mas o esporte também não pode tudo. E a guerra tem se mostrado extremamente imprevisível, né, Fabiola? Com a própria Casa Branca, ora dizendo que está próximo do fim, ora dizendo que vai levar mais 5 semanas. Ontem, de maneira quase que inacreditável, o secretário de Energia dos Estados Unidos, o Chris Wright, chegou a postar nas redes sociais que um navio petroleiro tinha sido escoltado pelas forças militares americanas ali pelo Estreito de Hormuz. Inclusive, nesse momento, as bolsas reagiram com entusiasmo e pouco tempo depois ele deletou esse post porque não era verdade, não houve essa escolta, isso não aconteceu. O que a gente está vendo é que o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo do mundo, segue bastante fechado, inclusive com a ameaça do Irã de colocar minas ali, o que tornaria bastante complicado que qualquer navio petroleiro, na prática que qualquer embarcação passasse por ali, e isso vai mostrando que certos desfechos dessa guerra não foram bem calculados aí pela gestão Donald Trump, com toda certeza. O Trump tem tentado conter a oscilação dos barris de petróleo
petróleo que vem encarecendo, mas o que a gente percebe é que, para além das perdas financeiras, das perdas humanas, agora a gente também tem uma perda simbólica importante das 48 equipes que participariam da Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Agora temos só 47, Fabiola. E é uma situação muito difícil, né, Josias? A gente está voltando já? Eu perdi aqui, voltando em 10 segundos aqui. A gente está falando sobre o anúncio feito pelo Irã hoje da não participação na Copa do Mundo, marcada nos Estados Unidos, né, entre os países. Estamos de volta já para quem estava conosco na TV. Agora todo mundo junto. A gente está falando sobre a desistência do Irã em participar da Copa do Mundo, um país que está sofrendo uma guerra, né, que está vivendo uma guerra. Inclusive, todas as informações que chegam a respeito da guerra são muito fortes. Teve eu não sei se a gente tem disponível a foto do menino. A gente já tem disponível essa foto do estudante. Essa foto está percorrendo aí por todas as redes sociais, os veículos de comunicação. É uma foto de um estudante, de um garoto, de um menino que morreu durante o ataque a uma escola do Irã. Esse ataque a uma escola no Irã viralizou demais. É algo que ainda causa muita dúvida de como realmente esse ataque aconteceu e por que aconteceu. Mas a imagem mostra esse menino acenando para a mãe antes de ir para a escola, né? Tem esse tchau que ele dá na escadaria ali, se não me engano. Daqui a pouquinho a gente mostra essa imagem. E a mãe disse que o filho pediu justamente para ser fotografado antes de sair de casa para ele ir para a escola. E segundo a imprensa iraniana, ele morreu no primeiro dia de guerra, né? No primeiro dia da guerra, que foi justamente quando aconteceu esse ataque. E aí a imagem passou a circular como um símbolo, né? Como um símbolo dessa guerra do Irã, como um símbolo da morte das vítimas, né, dessa guerra que está acontecendo entre Irã, Estados Unidos e Israel, e está sendo compartilhada por inúmeros perfis. Daqui a pouquinho a gente traz essa imagem. Ô, Josias, mas vamos falar um pouquinho sobre a desistência do Irã da Copa do Mundo. Nós vamos ter uma Copa do Mundo fúnebre, não é, Fabiola? Não há razões para celebrar, né? Os Estados Unidos não são a única sede nessa Copa, haverá jogos também no Canadá e no México, mas o Trump, ele está, desde que retornou à Casa Branca, ele está comprando briga com o mundo, né? Seja com a sua política tarifária, que levou uma paulada dias atrás da Suprema Corte, mas deixou muitas feridas abertas ao redor do mundo, e as guerras, as encrencas que ele compra, né? Sequestrou lá o ditador Nicolás Maduro na Venezuela e imaginou que ia fazer a mesma coisa no Irã. Encontrou uma resistência mais pujante do que ele supunha, né? O Irã recorreu ali a um estilo de guerra assimétrica e está lá bombardeando os vizinhos, fechando o Estreito de Hormuz, fechando a passagem de navios, e realmente não há clima para que a seleção do Irã jogue nessa Copa, o que é uma pena, porque essas grandes competições esportivas, elas costumam ser envolvidas numa filosofia de confraternização. Há um espírito de fair play que foi desenvolvido foi pelo Barão de Coubertin, desde as primeiras Olimpíadas da Era Moderna, ali no final dos anos 1800, o que se enfatiza em relação ao esporte é que mais vale a luta do que a vitória. Aqui o Trump está adotando uma retórica inversa. Mais vale uma guerra, ainda que você não saiba o que significará a vitória. O Trump não sabe qual é o objetivo final dele no Irã. E aí compromete qualquer tentativa de fair play numa atividade esportiva, como a Copa do Mundo. A FIFA abraça esse conceito que permeia as Olimpíadas durante a história. A FIFA também adota esse conceito do fair play, da anestesia das disputas durante uma Copa do Mundo. Países que têm rivalidades se confrontam no campo como adversários leais e tal. Tudo isso vai por terra na filosofia defendida pelo Trump em relação à sua política externa, ao estilo belicoso que adota, seja belicoso literalmente, quando compra
briga e manda bombas, seja o belicismo tarifário, não é econômico. Então, realmente vai ser uma Copa do Mundo atípica, Fabiola, sem muitas razões para celebrações, né? Evidentemente, quem torce vai exercitar o seu direito à torcida, mas seria melhor que fosse outro palco, né? Os Estados Unidos o Trump não credencia os Estados Unidos para um palco tão relevante como o de uma Copa do Mundo, né? Mas, como disse, não é o único palco, tem lá jogos também no Canadá e no México, mas é uma pena. É uma pena que o Irã não tenha condições de participar e realmente não faria muito nexo que o Irã enviasse uma seleção para jogar a Copa do Mundo nos Estados Unidos. A gente tem a imagem agora aqui para a gente mostrar desse estudante que pediu para a mãe tirar uma foto dele indo para a escola e logo na sequência ele foi morto no ataque. É muito forte, né, Mari? Essa imagem aí que está circulando. As imagens da guerra, né? A gente às vezes fala tanto desses drones, dos ataques, das aeronaves, mais um ataque, mais um bombardeio, e a gente não fala das pessoas, das crianças, né? Ele ali com a mochila, com a lancheirinha dele, ele indo para a escola e ele falou: mãe, tira uma foto eu indo para a escola, e na sequência a morte. Já está esclarecida, né? Já está esclarecido esse ataque a essa escola no Irã, Mari? O que a gente tem de informação concreta sobre como que aconteceu? Pois é, Fabiola. É difícil, né? Até comentar depois de ver essa imagem dele indo para a escola, e a gente sabe que o desfecho foi o que foi, com um bombardeio a essa escola iraniana que deixou dezenas de crianças mortas no primeiro dia da guerra, dia 28. E imediatamente após esse bombardeio, os Estados Unidos e Israel negaram que tivessem como alvo civis. Inclusive disseram que quem normalmente tem como alvo civis são os iranianos, e vieram com uma retórica bastante dura em relação a isso. Enfim, a Caroline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, ela é bastante conhecida pela virulência das suas afirmações, né? Acusou os repórteres que questionaram justamente a Casa Branca sobre esse bombardeio, sobre quem teria sido o autor do envio, né, de mísseis Tomahawk que acabaram atingindo essa escola. Ela disse que era um absurdo que se questionasse os Estados Unidos dessa maneira. Porém, as evidências coletadas cada vez mais, inclusive um trabalho investigativo enorme aí que tem sido feito pelo New York Times, especialmente, tem mostrado evidências bastante concretas de que, na verdade, quem disparou o bombardeio que atingiu a escola foram os Estados Unidos. E a partir de informações desatualizadas, informações incorretas do mapa da região. Isso porque ali, de fato, funcionava há décadas uma base militar. Essa base ela acabou sendo desmembrada e uma escola foi criada ao lado dessa base. Aparentemente, os mapas a que tinham acesso ali os